Olá, seguidores do canal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Paula Fleury Curado, médica e geriatra, e hoje a gente vai ao mês aí, nós estamos no mês de junho, né? No mês de junho a gente comemorou o Dia Internacional de Diabetes, e nada melhor do que um endócrino para falar para a gente aí, tirar algumas dúvidas sobre a diabetes no idoso, no envelhecimento, né? E vamos apresentar agora, essa é a Thaís, ela vai se apresentar para vocês. Para quem não sabe, aí, ó, os pupilos aparecem, fruto da residência, então, ex-aluno aí, aparecendo no canal. Se apresenta aí, Thaís. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís, sou médica endocrinologista e vim aqui, a convite da doutora Paula, conversar um pouco com vocês sobre diabetes e o gerenciamento do diabetes na pessoa idosa. Então, a gente começa tentando entender, né, por que a diabetes tipo 2, deixar claro que a gente está falando aqui do diabético tipo 2, né, que é o mais comum no idoso, ela surge com o envelhecimento. Por que a gente tem essa maior frequência, né, do surgimento da diabetes no processo de envelhecimento? Bom, o surgimento do diabetes na população mais idosa está muito relacionada com o aumento da resistência insulínica, né? Associado também ao estilo de vida, ao ganho de peso, tudo isso aí vai gerando uma sobrecarga no pâncreas também, né, em produção de insulina, Isso. gerando nisso níveis alterados de glicemia, levando primeiramente ao pré-diabetes, né? E, se não controlado, ao diabetes, que é a doença em si, né? É. Lembrando, Paula, que a condição de pré-diabetes, que é muito prevalente na população idosa, não se caracteriza uma condição de doença, tá? Uhum. Não se caracteriza uma doença, É. né? Mas sim uma predisposição à doença, que é o diabetes. A gente já sabe que a pessoa com pré-diabetes, ela já tem dano a nível de lesão de célula beta pancreática em torno de 50%, né? Então, é como se fosse serviço de alerta para o Isso. paciente, né? Em termos de mudança do estilo de vida, ganho de massa muscular, né? E também a dieta, que é muito importante. Lembrando o processo da sarcopenia, quando ela falou em ganho de massa muscular, né? A gente tem com o envelhecimento a partir dos 40, tá, gente? Não estou nem chegando aos 60, não. A gente já tem perda de massa muscular e essa perda diminui o gasto calórico, né? Diário, e aí você tem, lógico, uma predisposição maior à resistência à insulina também, tá nesse processo de envelhecimento. Falando do estilo de vida, né? Outra pergunta. Tem algum estilo de vida mais recomendado para o idoso do que para o adulto ou é tudo igual? Ah, eu acho que isso aí é regra geral, né? Tanto para o paciente idoso como para o paciente adulto, adulto jovem, um estilo de vida saudável, né? Com prática de atividade física resistida, né? Uma alimentação saudável, né? Sem excessos de carboidratos, alimentos açucarados, sem fast food, tudo isso aí certamente favorece a prevenção da doença. Então fica aí, ó, gente, a mesma dica do adulto é para o idoso, não tem essa diferença aí Não, não. não tem. E ainda mais que hoje a pessoa idosa, ela tem envelhecido com muita qualidade de vida, Sim. né? Então, assim, hoje a gente fala no idoso saudável. Tanto é que para esse tipo de paciente, as metas terapêuticas, elas são semelhantes à do adulto jovem, à do adulto não idoso, né? Então, assim, a gente vê que a meta terapêutica, ela equipara, né? Diferente do idoso frágil, o idoso frágil mais comprometido, onde, nesses casos, a gente vai mudar a nossa meta terapêutica. Essa seria a próxima pergunta, que seriam as metas, né, do controle glicêmico no idoso. A gente tem essas diferenças, mas lembrando que ela falou, é mais no idoso frágil, tá? No idoso saudável, rígido, com mobilidade preservada, independente, a gente segue as mesmas metas terapêuticas, que é em torno aí da hemoglobina glicada de 7, né? Segundo a última diretriz brasileira de diabetes, a de 2023, considera
a hemoglobina glicada para o idoso saudável menor que 7,5, né? 7,5. Para aquele idoso frágil, um idoso mais comprometido, essa métrica já vai mudar para 8, né? A gente já tem uma meta de hemoglobina glicada de 8. Já o paciente idoso muito comprometido, né? A gente vai, na verdade, a gente não vai ter uma meta para hemoglobina glicada. A nossa meta vai ser evitar episódios de hipoglicemia, assim como de hiperglicemia, né? Então, assim, a nossa meta, ela acaba não sendo uma métrica numérica. E nem né? tão rígida também, Exatamente, né? mas sim em termos de qualidade de vida para esse paciente, né? Sim, os danos já foram causados, às vezes eles já chegam lá com 90 anos com várias lesões, né, gente? A gente já tem assim, a longo prazo, uma não efetividade no controle das lesões que a diabetes é capaz de fazer, né? Lembrando aí também das medicações, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na população idosa quanto às medicações, né? Quais são as reações mais adversas comuns e quais as medicações que a gente tem mais reações, né? Para o pessoal ficar atento, né? Que é uma coisa que a gente pega muito no consultório também. Isso aí é uma pergunta muito interessante, porque hoje o tratamento do diabetes ele deve ser individualizado, né? Então, sabendo que o próprio envelhecimento pode levar à perda de massa muscular, a perda de peso não intencional, levando a uma fragilidade maior desse idoso, claro que eu vou tentar optar por medicações que não vão gerar perda de peso, né? Então, hoje a gente utiliza uma base de um IMC de 22, né? Assim, então, o paciente com IMC abaixo de 22, eu vou evitar medicações que favoreçam a perda de peso, né? Como a empagliflozina, dapagliflozina, liraglutida. Eu vou evitar essas medicações, porque eu não quero que esse paciente que já ao longo da vida já perdeu muita massa muscular, que ele perca mais peso, né? E fique desnutrido, Exatamente. Né? Assim como evitar o uso de sulfanilureias também, né? No caso, uma medicação bem difundida é a glibenclamida, né? Então, assim, para essa população a gente vai evitar. Por quê? Eu não quero gerar para esse paciente episódios de hipoglicemia também, né? Então, assim, sempre começar com doses de medicações baixas e ir titulando à medida que a gente for observando esse paciente, né? E lembrar sempre que, em geral, o paciente idoso, ele já vem polimedicado, né? Uma polifarmácia. Então, é outro ponto também que a gente tem que ter cuidado, né? Para evitar medicações que façam interações com outras medicações, né? Mas, assim, a gente não tem, digamos assim, uma medicação que a gente vai, entendeu? A gente vai individualizar o paciente, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca. Eu vou evitar uma saxagliptina, por exemplo, né? Então, eu tenho que individualizar esse paciente, né? A gente sabe que algumas drogas, como a glibenclamida, por exemplo, tem maior risco de hipoglicemia, mas aí a gente tem que ver cada caso, né? Às vezes o paciente, eu não tenho condições de comprar uma DAPA, né? Exatamente. Então, isso tem que ser avaliado durante a consulta mesmo, para determinar qual que é o melhor medicamento aí. Exatamente. Né? Outra questão também, o segmento, né? Como é que deve ser o segmento de consultas? Tem alguma diferença aí nesses casos no idoso? Assim, em geral, aquele paciente que está com, a gente fala com a doença controlada, né? A gente fala que de 4 a 6 meses é importante a gente estar acompanhando esse paciente. Aquele paciente que está com diabetes descompensado, fora das métricas, tendo muita hiperglicemia ou hipoglicemia, a gente orienta esse paciente um segmento de 3 em 3 meses. Né, para a gente poder fazer esse ajuste junto com o paciente. Aí fica atento aí também aos pacientes, né? Tá tudo bem, tá controlado, né? E some, né? Aí depois descompensa, já vem daquele jeito. Exatamente. Então fica atento aí aos cuidadores, aos idosos,
para manter essa rotina de segmento, que isso é importante na qualidade de vida, no controle da doença, né? E tem mais alguma parcimônia, algum detalhe aí que você quer falar para os idosos? Eu acho que sobre o estilo de vida, né? Assim, focar sempre que um estilo de vida saudável ajuda a controlar a doença, né? Ajuda a diminuir o número de medicamentos. Lembrar que a atividade física entra como um medicamento na prescrição médica, né? Vai ser mais um medicamento que você vai ter custo zero, é só calçar o seu tênis, fazer uma caminhada, você já está fazendo uma atividade física, né? É uma coisa que eu brinco no consultório, né? Que o tratamento medicamentoso, ele é 50%. Os outros 50% é o paciente, né? E aí, se ele não faz, o que acaba acontecendo pra gente? Dá mais remédio, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que tratar diabetes é assinar um contrato com o seu médico. O médico entra com 50% e o paciente entra com os outros 50%. Senão a gente chega a lugar nenhum. Não. Então, gente, a gente vai terminando aqui a entrevista. Quem tiver alguma dúvida no canal, pode fazer o seu comentário, a sua pergunta. A gente pede para a Thaís, na sequência, estar respondendo aí para vocês, esclarecendo alguma dúvida. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe, dê seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bacana e ele promove mais esse vídeo. Se você também não gostou, dê seu dislike e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, gente! Tchau!